Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos estudar enfermagem psiquiátrica e saúde mental, abordando a assistência do técnico de enfermagem na promoção e recuperação da saúde mental, bem como o cuidado de enfermagem nas doenças mentais e nas emergências psiquiátricas. A saúde mental é um componente essencial da saúde geral do indivíduo. Ela está relacionada ao equilíbrio emocional, psicológico e social da pessoa, influenciando diretamente sua capacidade de lidar com as dificuldades da vida, trabalhar, manter relacionamentos e participar da sociedade. Quando ocorre algum tipo de alteração nesse equilíbrio, podem surgir os transtornos mentais, que necessitam de acompanhamento e tratamento adequados. No contexto da saúde mental, o técnico de enfermagem possui papel importante na equipe multiprofissional. Esse profissional atua diretamente no cuidado ao paciente, auxiliando na promoção do bem-estar, no acompanhamento do tratamento e na observação de sinais e sintomas que possam indicar agravamento ou melhora do quadro clínico. A promoção da saúde mental envolve ações voltadas para a prevenção de transtornos mentais e para o fortalecimento das condições que favorecem o equilíbrio emocional das pessoas. O técnico de enfermagem pode contribuir nesse processo por meio da orientação aos pacientes e familiares, do incentivo a hábitos saudáveis, da escuta atenta e da criação de um ambiente acolhedor e respeitoso. Na recuperação da saúde mental, o trabalho do técnico de enfermagem inclui o acompanhamento do paciente durante o tratamento, a observação das reações aos medicamentos prescritos, a identificação de alterações comportamentais e a comunicação dessas informações à equipe de saúde. A atuação desse profissional é fundamental para garantir a continuidade do cuidado e para oferecer suporte ao paciente em diferentes momentos do tratamento. Entre os principais transtornos mentais que podem ser observados no serviço de saúde estão a depressão, os transtornos de ansiedade, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, os transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas, além de outros distúrbios que afetam o comportamento, o pensamento e as emoções. Cada um desses transtornos possui características específicas e exige acompanhamento adequado por parte da equipe de saúde. O técnico de enfermagem deve manter uma postura profissional, baseada no respeito, na empatia e na compreensão das necessidades do paciente. É importante evitar julgamentos e tratar o paciente com dignidade, reconhecendo que os transtornos mentais são condições de saúde que necessitam de cuidado e tratamento, assim como qualquer outra doença. No cuidado diário, o técnico de enfermagem pode auxiliar na administração de medicamentos prescritos, na observação do estado mental do paciente, no acompanhamento das atividades terapêuticas e na manutenção da segurança do ambiente. A observação atenta do comportamento do paciente é essencial para identificar sinais de agitação, isolamento, alterações de humor ou possíveis riscos de autoagressão. Outro aspecto importante da assistência em saúde mental é o relacionamento terapêutico. Esse relacionamento baseia-se na comunicação clara, no respeito e na confiança entre o profissional e o paciente. A escuta ativa é uma ferramenta fundamental nesse processo, permitindo que o paciente expresse seus sentimentos, preocupações e dificuldades. Além do cuidado em situações de rotina, o técnico de enfermagem também pode atuar em situações de emergência psiquiátrica. As emergências psiquiátricas são situações em que o paciente apresenta risco imediato para si mesmo ou para outras pessoas, exigindo intervenção rápida da equipe de saúde. Entre as principais emergências psiquiátricas estão os episódios de agitação psicomotora intensa, tentativas de suicídio, comportamento agressivo, crises psicóticas, surtos relacionados ao uso de substâncias psicoativas e estados de confusão mental. Nessas situações, é fundamental garantir a segurança do paciente, da equipe e das demais pessoas presentes no ambiente. O técnico de enfermagem deve manter a calma, agir de forma organizada e seguir as orientações da equipe responsável pelo atendimento. Muitas vezes, é necessário utilizar técnicas de abordagem verbal para tentar acalmar o paciente, reduzindo o nível de tensão e evitando a escalada do comportamento agressivo. Em alguns casos, pode ser necessária a contenção física ou medicamentosa do paciente, sempre seguindo protocolos específicos e sob orientação médica. A contenção deve ser utilizada apenas quando realmente necessária e por tempo limitado,
com o objetivo de proteger o paciente e evitar danos físicos. Após o controle da situação de emergência, é importante continuar o acompanhamento do paciente, observando sua evolução e garantindo que ele receba o tratamento adequado. O registro correto das informações no prontuário também é uma responsabilidade importante do profissional de enfermagem. Outro ponto relevante na assistência em saúde mental é o apoio à família do paciente. Muitas vezes, os familiares enfrentam dificuldades para compreender a doença e lidar com o comportamento do paciente. A equipe de enfermagem pode contribuir oferecendo orientações, esclarecendo dúvidas e incentivando a participação da família no processo de tratamento. No Brasil, a assistência em saúde mental é organizada por meio da Rede de Atenção Psicossocial, que inclui diferentes serviços, como o Centro de Atenção Psicossocial, unidades básicas de saúde, hospitais gerais e outros dispositivos de cuidado. O objetivo dessa rede é garantir atendimento humanizado, promover a inclusão social e reduzir a necessidade de internações prolongadas em hospitais psiquiátricos. Portanto, a atuação do técnico de enfermagem na área de saúde mental exige conhecimento técnico, sensibilidade e compromisso com o cuidado humanizado. Esse profissional desempenha papel essencial na observação do paciente, na execução dos cuidados prescritos e na construção de um ambiente terapêutico seguro e acolhedor. Vamos estudar saúde mental para o técnico em enfermagem, com foco nos principais transtornos cobrados em prova, como transtornos do pensamento, ansiedade, esquizofrenia, transtornos do humor, deficiência intelectual e transtorno do espectro autista, transtornos de personalidade e dependência química, além de confusão e demência, doença de Alzheimer, e o papel do técnico nos métodos de tratamento, psicoterapia, psicofarmacoterapia e reabilitação psicossocial. Primeiro, uma ideia central. Em saúde mental, o técnico de enfermagem não faz diagnóstico. O que cai em prova é reconhecer sinais e sintomas, atuar com segurança, comunicar à equipe, aplicar medidas terapêuticas conforme prescrição e protocolo e garantir cuidado humanizado, com respeito e redução de risco. Vamos começar por transtornos do pensamento. Quando a questão fala em transtorno do pensamento, geralmente está apontando para alterações no conteúdo ou na forma do pensamento. A alteração do conteúdo inclui delírios, que são crenças falsas, firmes, que não mudam mesmo diante de evidências, como delírio persecutório, de grandeza ou ciúme. A alteração da forma inclui pensamento desorganizado, com fala desconexa, fuga de ideias e dificuldade de manter um raciocínio lógico. O técnico deve observar, registrar o que o paciente relata, sem reforçar o delírio, manter comunicação simples e objetiva e avaliar risco, porque alguns delírios podem aumentar chance de agressividade ou autoagressão. Agora, transtornos de ansiedade. Aqui entram quadros como ansiedade generalizada, pânico e fobias. Os sinais comuns são inquietação, tensão muscular, taquicardia, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, medo intenso e, no pânico, crises súbitas com sensação de morte iminente. O cuidado do técnico envolve acolhimento, ambiente calmo, orientação respiratória simples quando indicado, monitorização de sinais vitais, identificação de gatilhos e comunicação à equipe. E em crise intensa, seguir prescrição e protocolo, porque pode haver necessidade de medicação. Esquizofrenia é um transtorno psicótico em que podem aparecer sintomas positivos, como delírios e alucinações, principalmente auditivas, e sintomas negativos, como isolamento, embotamento afetivo, apatia e redução de iniciativa. Também pode ocorrer desorganização do pensamento e do comportamento. Em prova, o técnico deve saber que o cuidado envolve segurança, comunicação clara, manutenção de rotina, observação de adesão medicamentosa e efeitos colaterais, e atenção a risco de suicídio, especialmente no início do tratamento ou em fases de piora. Transtornos do humor. Aqui entram depressão e transtorno bipolar. Na depressão, os sinais incluem tristeza persistente, perda de interesse, alteração de sono e apetite, fadiga, culpa, desesperança, em casos graves, ideação suicida. No transtorno bipolar,
Alternam-se fases de depressão e fases de mania ou hipomania. Na mania, aparecem euforia ou irritabilidade, pouca necessidade de sono, fala acelerada, impulsividade, aumento de energia e comportamentos de risco. O técnico deve observar mudança de padrão de comportamento, apetite, sono, adesão às medicações e sinais de risco. Um ponto de prova é que o risco de suicídio deve ser sempre levado a sério, com comunicação imediata à equipe e medidas de segurança conforme protocolo. Deficiência intelectual, atrasos do desenvolvimento e transtorno do espectro autista. Em prova, é importante lembrar que os termos atuais usam deficiência intelectual e TDAH, e não retardo mental, embora questões antigas ainda tragam o termo. O cuidado de enfermagem é centrado em comunicação adequada, rotina, previsibilidade, redução de estímulos excessivos, orientação à família e observação de sinais clínicos e de sofrimento. No autismo, pode haver dificuldade de interação social e comunicação, hipersensibilidades e necessidade de abordagem com linguagem simples e objetiva. Em qualquer caso, o técnico precisa adaptar a forma de orientar e realizar procedimentos, respeitando o tempo do paciente. Transtornos de personalidade. São padrões persistentes de comportamento e de relacionamento que geram sofrimento e prejuízo. Um exemplo muito citado em provas é o transtorno de personalidade borderline, com instabilidade emocional, impulsividade e risco de autoagressão. Outro é o transtorno de personalidade antissocial, com desrespeito a normas e direitos. O papel do técnico é manter postura profissional, limites claros, evitar confrontos desnecessários, registrar comportamentos relevantes e sempre avaliar risco de agressividade ou autoagressão. Dependência química. Aqui entram álcool, tabaco, maconha, cocaína, crack e outras substâncias. O cuidado do técnico envolve reconhecer intoxicação e abstinência. Na intoxicação, pode haver agitação, confusão, alterações de consciência e risco de trauma. Na abstinência, podem ocorrer tremores, sudorese, taquicardia, irritabilidade, ansiedade, em casos graves no álcool, delirium tremens, com confusão intensa, alucinações e risco de morte. Em prova, o foco é segurança, monitorização, hidratação conforme prescrição, prevenção de quedas, ambiente protegido e comunicação rápida com a equipe. Agora, confusão e demência. Aqui a banca costuma querer que você diferencie delirium de demência. Delirium é confusão aguda, com início rápido, flutuação ao longo do dia, desatenção e alteração do nível de consciência. Ele costuma ter causa clínica, como infecção, desidratação, medicamentos, hipossemia. Já a demência é um quadro crônico e progressivo, com perda de memória e outras funções cognitivas, geralmente com consciência preservada no início. Então, se o paciente ficou confuso de repente, pense em delírio e em causa orgânica urgente. Se a perda de memória é lenta e progressiva, pense em demência. Doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência. Começa, em geral, com perda de memória recente, depois pode evoluir para desorientação, alterações de linguagem, dificuldades nas atividades diárias, mudanças de comportamento e dependência crescente. O cuidado de enfermagem envolve segurança, prevenção de quedas, manutenção de rotina, reorientação com calma, comunicação simples, controle de estímulos, supervisão de alimentação e hidratação, e apoio ao cuidador e à família. Em prova, um ponto importante é que a agitação e confusão em idosos podem ser pioradas por infecções e desidratação, então sempre observar sinais clínicos associados. Agora o papel do técnico nos métodos de tratamento das doenças mentais. Na psicoterapia, o técnico não conduz terapia, mas ele apoia o processo terapêutico garantindo ambiente acolhedor, reforçando o vínculo, estimulando a adesão às consultas e observando o comportamento, sono, alimentação e sinais de risco. A comunicação terapêutica é essencial. Ouvir sem julgamento, falar com clareza, demonstrar respeito e manter postura calma, principalmente em situações de ansiedade, agitação ou delírios. Na psicofarmacoterapia, o técnico tem papel direto e muito cobrado.
Ele administra medicamentos conforme prescrição, observa eficácia e eventos adversos e registra. Em antipsicóticos, atenção a efeitos extrapiramidais, como rigidez, tremores, acatesia e sinais graves raros como síndrome neurolética maligna, com febre alta, rigidez intensa e alteração de consciência, que exige emergência. Em antidepressivos, atenção a efeitos como náuseas, insônia, em situações específicas, sinais de síndrome serotoninérgica. Em estabilizadores de humor, como lítio, atenção a sinais de toxicidade, como tremores intensos, vômitos, confusão. Em benzodiazepínicos, atenção à sedação e risco de quedas. O técnico deve monitorar, comunicar alterações e nunca ajustar dose por conta própria. Na reabilitação psicossocial, o objetivo é reinserção social, autonomia e continuidade do cuidado na rede, como CAPS e atenção básica, conforme o caso. O técnico participa estimulando o autocuidado, rotina, adesão ao tratamento, participação em atividades terapêuticas, orientação à família e redução de estigma. Também participa do manejo de crise, com medidas de desescalada verbal, ambiente seguro e acionamento da equipe. Contenção física ou química, quando existir, é sempre medida de última instância, com prescrição e protocolo, e com monitorização rigorosa. Para fechar, lembre o que a prova mais cobra: reconhecer sinais de ansiedade, psicose, depressão, mania, abstinência e confusão aguda, diferenciar delírio de demência, entender Alzheimer como demência progressiva, e dominar o papel do técnico em segurança, comunicação terapêutica, administração correta de psicofármacos, observação de efeitos adversos, registro e encaminhamento para reabilitação psicossocial. Se você domina esses pontos, você está muito bem preparado para a saúde mental na ESA.